que século que a gente estamos, entendeu? A gente não tá no século XV ou XII para estar vivendo desse jeito. Se a gente analisar que abaixo de 18 anos existe toda a questão do desenvolvimento, né, que o ser humano está passando, a gente considera que é uma pessoa em desenvolvimento ainda, né? Então ela não está plena ainda na sua capacidade intelectual, não que ela seja incapaz, mas em todo o seu desenvolvimento físico, emocional, psicológico. Bom, meu nome é Tainá, eu casei quando eu tinha 16 anos, foi em 2012, foi logo depois que o Gabriel nasceu, que eu tive que casar, né? Porque eu engravidei com 15, eu tive ele com 16 e quando eu voltei da maternidade, minhas coisas já não estavam mais em casa, né? Minha mãe já tinha levado tudo pra casa do pai dele. Aí eu não tive muita escolha, né? Ou eu casava ou eu ficava na rua. No começo foi bem complicado, né? Eu tinha 15 anos, então minha expectativa de vida era totalmente diferente, né? Eu não me arrependo de ter tido o Gabriel, né? Porém, eu me arrependo da forma que foi feito. Foi bem difícil, assim, eu só estudava, depois que eu fiquei maior de idade, nem trabalhar eu conseguia, porque o pai dele não deixava, eu quase não saía de casa, então minha vida era mais escola e ficar em casa mesmo, ser dona de casa. Só isso. Meu nome é Lohane, eu me casei em 2016, eu tinha 16 anos. Olha, a gente namorava e meu pai implicava muito com meu esposo. Aí eu acho que até por conta pra fazer ele se separar, desistir do nosso namoro. Aí uma certa vez eles discutiram, aí a gente decidiu que queria se casar, porque meu pai não falava mais com ele, ficava aquele climão bem chato. Aí a gente decidiu se casar, pedimos pra eles, pros meus pais, né, tudo normal, porque meu esposo já era maior de idade, aí precisava dessa autorização. Eles não autorizaram, aí a gente foi procurar na justiça, né? Aí o advogado falou que a gente podia casar, que eu tava saindo de casa, que eu já sabia o que eu queria, isso com 16 anos, né? Aí tá, saí de casa fugida, meio fugida, né? Ele já sabia que eu queria casar, mas não tinha deixado, então eu resolvi sair, fugida. Aí no mesmo dia, à noite, meus pais foram me buscar com a polícia lá. Aí os papéis que o advogado tinha dado, tudo não valia de nada. Aí eu tive que voltar para casa dos meus pais. Aí foi aquela briga, até que eles resolveram deixar eu me casar. Aí no ano, eu tava no segundo ano do ensino médio, ele falou que era para mim terminar o ano do colegial, que quando eu terminasse eu poderia me casar. Aí foi que deu em janeiro, eles foram lá, levaram a gente, assinaram todos os papéis certinho e a gente se casou. Estamos até hoje juntos. Eu tenho 26 anos e eu me casei em 2009, foi quando eu engravidei. Eu tinha de 15 para 16. Foi ruim, foi bem ruim, que na verdade eu não queria, né? Não foi uma obrigação, assim, mas como eu engravidei, minha mãe era religiosa, então ela não aceitou. Ela não aceitou de jeito nenhum, ela tinha vergonha pelos vizinhos, ela tinha vergonha pela igreja. Então, quando ela soube, ela até me apoiou, assim, por umas 2 semanas, tudo. Mas aí depois ela falou assim, não, você vai morar com ele e segue sua vida. Tipo, foi assim. E daí, eu lembro que naquele dia ele apareceu lá com uma mala. Eu só peguei minhas roupas e fui. Ainda a gente foi de a pé ainda. Um bairro aqui do lado. Uns 2 bairros. Aí eu cheguei lá, não sabia o que eu fazia, né? Porque não era uma casa que eu conhecia. Pessoas estranhas pra mim, porque eu não conhecia bem os pais dele. Porque na verdade foi assim, eu perdi minha virgindade em 1 mês, no outro mês eu já estava grávida. Então pra mim tudo era novo, era diferente e tudo era muito ruim.
Quando aparecem esses processos pra gente, a gente faz o acompanhamento não só com o adolescente, mas o acompanhamento com a família, pra gente entender o motivo que essa adolescente tem para se casar. Quais são os motivos com os quais ela quer se casar, né? E a gente faz todas umas orientações em relação à fase do desenvolvimento em que ela se encontra, né? Porque ela acaba deixando muitas coisas de lado quando ela se casa. Então, muitas vezes elas não percebem o quanto que isso vai influenciar na vida delas. Acaba sendo uma decisão meio que tomada por impulso, né? Ou por influência de terceiras pessoas. E aí isso acaba acarretando algumas consequências para elas, principalmente consequências negativas. Interrompimento dos estudos, por ela estar, de repente ela pode ter ficado grávida, né? Ou pode casar não grávida também. Mas se ela ficou grávida, ela pode estar interrompendo esses estudos. E aí acarreta aquela fase do que vem, o que eu citei anteriormente, pode também estar acarretando o isolamento social, por ela ter interrompido os estudos dela. Porque ela tinha um contato com os amigos, com os colegas, né? Ela pode estar ocorrendo essa situação com ela também, do isolamento social. O que normalmente uma pessoa de 15, 16 anos vai estar fazendo nessa época vai estar se preparando para poder fazer uma faculdade, né? Eu não tive isso. Foi o que mais me doeu, entendeu? De não fazer, de não acompanhar os meus colegas, entendeu? Eu queria muito ter acompanhado, ter vivido coisas que eles viveram, eu não consegui viver. Mas eu acredito assim que eu queria muito ter feito a minha faculdade no tempo certo, não estar fazendo agora, entendeu? E querendo ou não, tô um pouco atrasada, né? Eu sempre quis estudar, sabe? Eu sempre quis crescer. Meu sonho era fazer uma faculdade, era me formar e ter um emprego na área que eu me formei, sabe? Tanto é que depois, conforme as coisas foram se ajustando, que a gente conseguiu 2 pecinhas pra gente morar, que eu consegui meu emprego, eu tentei entrar numa faculdade, só que era muito difícil, porque ser mãe ocupa muito o nosso tempo. Então é difícil você arrumar alguém para ficar à noite com seu filho, é difícil você todo dia ter que levar e buscar da creche ou da escola. Então eu não aguentei a pressão de trabalhar o dia inteiro, chegar à noite e ter que estudar. Ter que, tipo, ficar tanto tempo longe dela, não ver ela crescer e tudo mais. Aí eu fui deixando meus planos e meus sonhos de lado para ser mãe e para ajudar em casa, porque como a gente começou do zero, não tinha nada, então eu tinha que trabalhar para conseguir o que a gente não tinha. E ele também. Então, por muitos anos, meu foco foi esse, foi trabalhar para ter as coisas. Olha, de negativo, porque eu não terminei meus estudos, assim, ficou muito difícil. A gente morava de aluguel, então várias vezes a gente se mudou. Então eu não consegui terminar os meus estudos. Eu acredito que se eu tivesse o apoio dos meus pais, eu teria terminado. O que mais a gente percebe aqui, que a saúde mental é muito devastadora com a situação desse casamento precoce. Então eu falei sobre o que pode acarretar, quais as consequências que pode acarretar para uma jovem. A parte psicológica é bem complicada porque vai depender do significado que aquele casamento vai ter para ela, né? Qual que é o motivo pelo qual ela está se casando. Então isso influencia muito nas consequências psicológicas que ela vai ter. A priori a gente sempre fala que elas têm uma idealização do que é o casamento. E quando elas realmente se casam, elas veem que tudo aquilo que elas idealizaram não acontece. Que nem eu achava que eu ia me casar e ia brincar de casinha e depois acabou. E não é assim. Tem que ter responsabilidade. Você vai começar a ter aquela coisa que sua mãe fazia. Como que é a palavra? Vai ter mais responsabilidade dentro de casa. Às vezes temos a questão da gravidez,
Então aí já as consequências já são muito maiores, porque normalmente são relações que elas não têm um relacionamento muito profundo com o genitor da criança, né, de quem elas engravidaram, e aí acabam se casando por obrigação, porque estão grávidas, então acaba gerando muitas consequências em relação a essa visão que elas têm do casamento, a questão da relação entre homem e mulher, do que elas pensam sobre isso. Faz muito tempo que eu luto contra a minha mente, assim, porque eu já estive internada, tratando do lado psicológico. Eu tive depressão antes e depois dos meus 2 partos, dos meus 2 filhos. Então foi bem difícil, porque parece que você se sente culpada por tudo, a família, o jeito que você foi criado também não ajuda, sabe? O jeito que a minha mãe foi criada, extremamente rígida. Então o jeito que ela lidou com a situação me afetou muito. Ela não foi a pessoa que me apoiou quando eu precisei. Então eu me senti muito sozinha. Foi um momento que eu não tinha cabeça e tive que lidar com coisas que eu não sabia lidar, não sabia o que fazer naquela hora. Eu acho que se eu tivesse tido um apoio maior da minha família, dos meus amigos e todo mundo que estava ao meu redor, eu acho que teria sido bem melhor, não teria passado por tantas coisas ruins. E uma consequência foi eu ter me separado do pai da minha primeira filha. Eu sofri muito, eu fiquei doente, teve um tempo que eu sofri de depressão, tinha que fazer tratamento, eu tive depressão pós-parto também, então foi bem complicado, foi muito complicado, tinha que fazer tratamento na rede pública, né, então não é a mesma coisa que um particular. Então, quando eu tinha sessão eu ia, quando eu não tinha eu ficava em casa isolada, mas eu emagreci muito, foi a época que eu fiquei assim mais irreconhecível, entendeu? Por causa da depressão pós-parto que eu tive. É difícil você ver numa classe que tem uma condição financeira um pouco mais tranquila, né? Até a cultura é diferente, né? Porque já existe a cultura de que tem que estudar, de que tem que ter uma profissão. Então, claro que existem os relacionamentos, né? Isso é comum, né? Todas as classes sociais, os relacionamentos amorosos entre adolescentes, isso é uma coisa normal. Agora, não existe essa ideia tão próxima de casamento, né? Ou de união não formal. Aqui onde eu moro tem muito isso. Tem muito isso. Você anda nas ruas, você vê meninas novíssimas com um carrinho de bebê. Você vê meninas grávidas. O tempo todo eu vejo aqui nesse bairro. Só que se for para parar para pensar, por exemplo, no trabalho, eu já não vejo muito, porque é outro tipo de classe social. Não sei como que eu posso dizer. Então eu vejo que é bem dividido. Acho que quem não tem condições, isso acontece muito. Mas já quem tem, é muito difícil, porque é como a educação, né? Ela é uma base. Se você foi bem educado, você vai continuar naquela linha, né? Agora, as meninas que não têm oportunidade, não tem igual eu não tive muita oportunidade e não tive muito conhecimento, não tive quem conversasse comigo. No lugar onde a gente vive, acho que leva as pessoas a engravidar cedo, a querer sair de casa cedo. Acho que a falta de oportunidade mesmo faz as pessoas, sei lá, a primeira pessoa que tá ali te dando carinho, te dando uma atenção, você já se agarra, né? E aí acaba engravidando, sei lá. Tem muita coisa que pode ser feita. Eu acho que principalmente precisa de mais apoio à educação, né? Mais orientação, mais incentivo para que esses adolescentes tenham outras alternativas, né? A gente, infelizmente, ainda se depara com muitas adolescentes gestantes e essa questão de engravidar acaba influenciando no casamento precoce também, né? Então, a gente está tendo um número muito alto de adolescentes
que embora tenha conhecimento sobre métodos contraceptivos, sobre até métodos de proteção, né, de saúde, vamos dizer assim, me parece que isso está sendo um pouco deixado de lado. Eu acho que a parte difícil passou, como eu te falei, não é todo mundo que tem 24 anos que já comprou a casa, que tem seu carro, que está financeiramente estável, entendeu? Então eu acredito assim que hoje eu sou muito grata ao que eu passei, assim, não da forma que eu queria, mas foi graças ao Gabriel acho que eu amadureci muito, entendeu? E ele é tudo que eu tenho na minha vida. Ele é meu primeiro bebê, então eu amo muito meu filho. E eu acredito que foi ele que me fez me tornar a pessoa que eu sou hoje. Para agora, os meus sonhos é terminar meus estudos, ter minha casa própria, carro próprio e fazer a minha faculdade de farmacêutica. Terminar minha faculdade e conseguir emprego na área. Eu já passei por uma de direito, não consegui, não gostei. Aí tentei biomedicina, porque falaram pra mim que a área da saúde dava dinheiro. Eu falei, vou nessa. Também não gostei. Aí agora eu tô fazendo o que eu gosto, por isso eu sempre gostei muito de ler, então eu tô fazendo história. Pra ser uma professora futuramente. Falar do que eu gosto, né, que é história, eu gosto disso.